Olá, internauta do Pod Esporte, chegamos. Olha as duas feras que estão aqui comigo, Ricardinho Serravale e Leca. O que é que essas duas feras fizeram? Travessia Salvador, Morro de São Paulo. Você já fez? Está pensando em fazer? Não? Se tá, vamos conversar com eles para ver a dica que eles dão, como é que foi, como é que chegaram lá. Vamos nessa, vamos no bate-papo aqui. Vamos lá. Ricardinho foi o primeiro, né? Primeira dama, mas Ricardinho foi o primeiro. Ele abriu a raia, ele inaugurou a raia, a gente fala. O porquê da travessia? Sérgio, vou contar assim resumidamente. Eu, como você sabe, a gente já se conhece de muito tempo, né? Das artes marciais, esporte de combate. Eu, aos 33 anos, me aposentei das artes marciais, porque eu já tinha um cargo numa empresa. E ficava chato eu chegar com o nariz torto, olho roxo, inchado, reunião com o governador. E aí eu disse assim, ó, eu vou fazer alguma coisa que seja tão desafiante quanto entrar no ringue pra trocar porrada com alguém, né? Isso. Aí eu pensei, o que é que tão desafiante? Aí eu vou fazer um Ironman. Como eu sou nascido e criado no Porto da Barra, e eu tava acostumado a nadar no Porto, eu gostava de correr, gostava de pedalar, sempre. Então eu disse assim, eu vou fazer um triatlon. Aí fui fazer um Ironman. Treinando para o Ironman eu sofri 3 AVCs. E aí tive que botar uma prótese no meu coração. Treinando, depois que recuperado, eu tive um acidente grave com minha perna esquerda. Hoje eu tenho limitações na dorsoflexão, 5 parafusos na perna. Tive que fazer enxerto, foi todo um processo. Em 2013 eu consegui concluir o Ironman. E quando eu consegui concluir o Ironman, muita gente me mandou mensagens, poxa Ricardo, você me motivou, você me fez sair do sofá, me fez deixar o cigarro, me fez vencer o sedentarismo, e eu comecei a ver que Deus queria me dizer algo, né? E Deus sempre fala com a gente, né? Através da sua obra ou através de outras pessoas, através de fatos que acontecem em nossa vida. E eu comecei a refletir, eu disse, ó, eu vou começar a praticar o esporte sempre em defesa de causas sociais ou ambientais, para ajudar e motivar pessoas a vencerem os seus próprios limites, né, que são muitas vezes impostos por nós mesmos. E aí nessa história eu falei assim, ó, eu quero fazer alguma coisa que nunca ninguém fez. Se é para chamar a atenção da sociedade acerca de alguma causa, você tem que fazer alguma coisa extraordinária. Isso. E aí eu fiquei pensando, e nessa história eu peguei uma revista que ainda existe, que ainda está em circulação, e olhando essa revista eu vi que um amigo meu de infância, junto com outra pessoa também que eu conheço, eles tinham feito essa travessia de Salvador a Morro de São Paulo na prancha de stand-up. Eu aí chamei a Bia, e falei assim, Bia, marcamos uma reunião no restaurante que já não tem mais, não existe mais, o Rua 15, aqui na Boca do Rio. E a gente sentou, eu conversei com ela, eu disse, como é que foi isso? Aí ela me explicou, ela disse, Ricardo, eu fiz de stand-up, eu não sei se você vai conseguir fazer nadando, mas converse com o finado, grande amigo, finado, que Deus o tenha, Davi Perrone, que é um capitão do Yacht Clube da Bahia, que foi ele que fez a minha rota. Eu aí fui conversar com o Davi Perrone, e Davi falou, foi muito amável comigo, era um gentleman, né? Ele chegou pra mim e falou assim, ó, Ricardo, me falou a mesma coisa, que dá pra ir, dá. Eu só não sei se você vai ter braço. Quando ele falou isso, pra mim tá vacinada a travessia, né? Aí eu perguntei, e você, Davi, você pode me ajudar também a fazer a rota? Ele na mesma hora disse, eu dou meu barco pra você. Pode fazer tudo, você só precisa botar gasolina. E nem isso ele cobrou. Caramba. Ele disse, é só botar gasolina, eu tenho um sonar, a gente vai ali, aí pronto. Aí eu comecei a formular o projeto. E aí eu fui buscar onde nadar, com quem nadar, como fazer. E claro, eu voltei ao meu técnico de natação, que foi que me treinou na época para o Ironman, que foi Bruno Vasconcelos. Né? Bruno, nessa época, ele tinha saído da M4 Multisport, da Academia Médica, no Pernambués, e ele estava treinando, dando aula no Centro Atlético Edivaldo Valério. Centro Aquático Edivaldo Valério, o CAEV, na Delba, né? Que fica ali na Paralela, por ali. Né? E ele está até hoje lá. E eu cheguei pra ele e falei assim, ó, Bruno, eu tenho outra maluquice pra você. Ele disse, o que foi? Eu disse, eu quero nadar até Morro de São Paulo. Aí, o engraçado é que Bruno já me conhecia já faz algum tempo, desde a época dos treinos pro Ironman. Ele só me disse assim, você é maluco, mas eu tô dentro. Vamos falar com o Edivaldo. A gente já conversou com o Edivaldo Valério também abraçou a causa.
Ricardo, pode treinar aqui, vou te dar todo o suporte necessário. E aí a gente começou a construir todo o projeto para Morro, né? É que se quiser a gente fala mais para frente também. Agora, Leca, antes que você responda, que seria a mesma pergunta, eu já, na minha curiosidade, quando você tomou essa atitude, você tomou porque viu o Ricardinho fazendo? Sim. Então, constitui isso bem destrinchado mesmo. A minha decisão de fazer essa travessia foi assim, eu sou nadadora desde criança, meu pai é ex-nadador, daí eu aprendi a nadar antes de andar, aprendi a nadar com 4 meses. Te interrompendo sem te interromper, nós somos seres aquáticos, né? É. Dentro da barriga da nossa mãe, a gente tá onde? É verdade. A gente nasce na água, né? E nosso corpo é composto a maior parte por água. Pois é, desculpe, Leque. Eu tenho 51 anos, vou fazer 52, né? Você hoje, é uma garota. Não parece. Você é uma garota. Hoje em dia é muito comum você ter filho e colocar o bebê para fazer aula de natação desde 4 meses, 6 meses. Naquela ocasião não era comum. Meu pai e minha mãe foram assim tidos como pessoas assim meio doidas de colocar as crianças para nadar com tão pouco tempo. E eu sou paulista de nascimento, então isso eu tô falando de São Paulo capital, que não tem mar, né? Que para treinar natação é piscina. Mas eu e minhas irmãs aprendemos a nadar antes de andar, porque meu pai é ex-nadador. Tudo que ele conseguiu na vida dele foi através do esporte da natação. Ex-nadador do Palmeiras de piscina, conseguiu estudar por causa disso. É de uma família muito humilde. Então eu sempre tive a natação na minha vida, mas como esporte amador. E há 25 anos atrás eu vim morar aqui em Salvador, na época por uma questão de transferência de trabalho do meu ex-marido, e viemos morar aqui, e aqui eu conheci Águas Abertas. Logo que eu cheguei aqui em janeiro, em fevereiro já estava nadando na antiga Medley, hoje chama Aquanova, ali em Vilas. Em Vilas. E eu era da Medley do Pernambués, e ela era na Medley e Delbrando e Jorginho. Jorginho, meu querido, um beijo pra você, Delbrando, e um abraço. Mestre Dedéu Chicão, aí, né? A pauta do handball já aí, irmão. Segura aí, irmão. Segura. E aí lá hoje chama Aquanova, do Rodrigo Nova, que é meu técnico, mas na ocasião era Medley, e meu técnico na ocasião, Altino, professor Altino, ele comentou comigo, você já nadou em Águas Abertas? Aí eu disse, não, nunca. Ele falou, eu quero te levar para Águas Abertas. Aí o bichinho picou. No dia que você nadar Águas Abertas, ele falou, você nunca mais volta para a piscina. E foi dito e feito. Naquele ano mesmo, ele me levou para uma etapa de Águas Abertas, no Bonfim, Ribeira Bonfim, 4 quilômetros. Bonfim não estava revitalizado, era bem sujo ainda, estava um dia nublado, feio, choveu. Caiu uma chuva horrorosa. Eu larguei a prova, eu vi uma ratazana passando assim. E aí, na hora que eu cheguei lá atrás, né, que eu vi aquela cúpula da Igreja do Bonfim, para fazer o circuito, né, na hora que vocês viram as boias, assim, você tem alguns pontos de referência. Você tem que ter referência. Que eu olhei, que eu vi aquela cúpula de ouro brilhando num dia nublado, horroroso. Eu falei, meu Deus do céu, Deus fiquei falando, arrepiada. Né? Aí eu saí, ele falou pra mim, você gostou? Eu falei, amei, nunca mais eu volto pra piscina. Aí ele falou assim pra mim, se você amou aqui hoje, desse jeito que tá aqui, nunca mais você volta pra piscina. E aí foi minha vida toda fazendo circuito baiano pra nadar Mar Grande Salvador. Foi a vida toda assim. Quando chegou em 2019, eu tive uma necessidade assim de ficar mais tempo nadando. Eu fiz uma Mar Grande Salvador no sábado, pela federação. E no dia seguinte fiz com uns amigos do grupo Somos Aquáticos, eles nunca tinham nadado. Eu tinha muita experiência, já tinha muitas Mar Grande Salvador nas costas, de oficial não, mas de treino. Eu faço muito Mar Grande Salvador treinando. Oficial tem muito pouco, menos de 10, mas de... Menos de 10, menos de 10. Mas de menos treino, de 10, Sérgio. Tem um pouco, menos de 10. Eu tenho uns 8 Mar Grande Salvador, mas de treino eu tenho muitas. Oficialmente tem pouca luta, tá mas igual, na porrada todo dia. Tá igual a Rickson Grace. 535 lutas. E aí, nesse dia, no sábado, eu fiz a Mar Grande Salvador pela federação, um dia assim, céu azul, maravilhoso, sem vento. Foi a menor tempo de Mar Grande Salvador que eu tenho na vida, 2 horas e 10 minutos. No dia seguinte, fiz com esse grupo de amigos, caiu uma chuva, entrou um vendaval, de todas as pessoas que largaram lá na ilha
Só 2 chegaram. Eu e um outro rapaz que era triatleta, chegamos nadando, levamos 4h30. Aí eu falei, gente, que coisa incrível. Há 24 horas, menos de 24 horas, eu nadei isso aqui de um jeito. E agora, completamente diferente, eu gostei daquilo. Eu falei, eu quero nadar mais, eu quero nadar ida e volta, eu quero ficar horas nadando, eu gostei disso aqui. Conversei com o meu técnico, já era o Rodrigo Nova, meu técnico há muitos anos já. E aí eu falei, eu quero virar ultramaratonista de águas abertas, que é nadar acima de 15 quilômetros. E aí comecei a treinar em 2020. Teve aí uma interrupção por conta da pandemia. E quando em 2021 fiz minha primeira ultra, que foi os 3 faróis. 21 de novembro de 2021, concluí nadando, saí de Farol do Itapuã nadando, passei pelo Farol da Barra, cheguei no Farol do Maitá, levei 10 horas e 1 minuto nadando. Essa travessia foi homologada pela BOASA, que é a associação que chama Bay of All Saints Swimming Association. BOASA é a abreviatura disso, que é a associação do Maurício Barreto, que é o Bob, que foi um grande nadador e hoje é um grande professor técnico, dono da Aquarius, que é uma equipe, né? E que essa BOASA existe desde 2020, ele criou isso na pandemia para divulgar o nosso litoral para maratonas aquáticas e ultramaratonas. Ele faz a interface com a federação para colocar o juiz no barco. E só abrindo um parêntese aí, a importância da criação da BOASA, porque, exemplo, na época que eu fiz, não tinha, era só a federação. E a federação, claro, tem toda o calendário de provas, O não, dia a dia não somente de deles, provas né? de piscina, mas também de águas abertas. E quando a pessoa quer fazer um tipo de um desafio desse diferente, sai do script deles, entendeu? Rotina. Da rotina. Então eu mesmo não consegui homologar a minha. Muito difícil. Foi um desses motivos. E todos os países têm as suas BOASAs, que são essas associações que filiadas que isso, intermediam. entendeu? E isso aí é muito bom, porque tira das nossas costas fazer essa negociação, ir lá, pedir por favor para colocar um juiz no barco, que é um desafio pessoal, de algo que, por exemplo, os 3 faróis, eu fui a primeira mulher a nadar. Então, assim, já tinham outras pessoas que haviam feito, mas há muitos anos atrás. Os 3 faróis quem fez foi primeiro Marcelo Collet, aí depois eu fiz, foi depois Eduardo Leca. Filho também fez. Eduardo Filho, e depois você, depois eu. Hoje Você já tem mais... fez. Hoje já tem mais algumas pessoas que fizeram também. Aí quando eu cheguei lá, foi que tudo começou. Quando eu cheguei lá no Farol de Maitá, eu estava tão feliz. Aquilo tinha me completado de uma maneira. Eu fiz essa travessia mais amarradona. Eu cheguei lá super bem. Que meu técnico, a gente foi almoçar num restaurante ali na Pedra Furada, a equipe toda, e meu técnico falou assim pra mim, pronto, deu pra você, tá satisfeita? Eu virei pra ele e falei, não, eu gostei tanto disso aqui, que agora eu quero fazer o dobro. Coitado. E aí ele falou, mas meu Deus do céu, o que é que você quer fazer agora? Aí eu falei, agora eu quero fazer Salvador, Morro de São Paulo. Ele falou, Mas não é possível. mas Por quê? Porque na BOASA, os trechos que a BOASA homologa, tem lá 8 trechos, acho que é o BOASA homologa de ultra no nosso litoral. Um desses trechos está lá, Salvador, Morro de São Paulo, eu não inventei da minha cabeça, e está lá que a primeira pessoa a nadar, desbravar essa raia foi o Ricardo Serravalho. Então, quando eu nadei os 3 faróis, eu estava completamente focada nos 3 faróis, mas na hora que eu pisei no Maitá, os 3 faróis passou e o Morro de São Paulo veio na minha cabeça, eu sabia tudo, eu já sabia que ele tinha feito, eu já tinha assistido o documentário dele, né? Eu já sabia tudo que ele tinha feito, que eu queria fazer igual, 12 horas de piscina, 24 horas de piscina. Os 3 faróis eu já tinha feito, depois eu fiz de novo. Mar Grande, Salvador e de volta. Tudo que ele fez no treinamento dele. Então aí quando o meu técnico entendeu, né, que não tinha volta, que eu queria fazer isso. E ela fez coisas a mais que eu não fiz também. Ela fez. Eu fiz Salvador, Porto da Barra, Paripe, Porto, direto, que deu 42 quilômetros. É uma sereia essa mulher, Porto. Então, Agora, algumas raias eu desbravei também, não né? querendo interromper, já interrompendo. Ilha dos Frades. Ilha dos Frades, os 4 faróis. Quem já fez os 4 faróis? Só Heron Capinã. Só Heron Capinã. Ele é outro doido, outro doido. Você ouviu, Capinã? Você ouviu pegar pela unha. O Heron Capinã, só abrindo um parêntese, no mar de Salvador, foi a maior ultramaratona feita até hoje aqui. Né? Eu não sei se a nível nacional em mar é a maior, não sei. Mas ele saiu do farol de Praia do Forte e chegou na ponta do Maitá. Foram 100 quilômetros ou um pouco mais, não sei.
nadando. Foi um feito também extraordinário passando pela costa de Salvador. Foi E daqui de Salvador, Morro de São Paulo, são quantos quilômetros? 62, o meu foi 62.200 no GPS. O meu foi 62 também no GPS. No GPS. Que também não é pequenininho, não. Assim, a diferença são desafios diferentes. Não é comparando a de Capinã com a nossa, nem nada. Que cada nem dá para comparar. A nossa, ela em mar aberto. Em mar aberto. A dele foi costeando, mas também tem muito desafio, porque a corrente na costa, muitas vezes, é pior. Porque quando ela bate na pedra, ela joga com mais força. E é quase o dobro, né? 60 e 200 e tal. O nosso tem nadar em mar aberto de noite. Querendo ou não, quando você nada pela costa, você vê a cidade toda do seu lado, te dá um pouquinho mais de tranquilidade, mas também tem seus desafios que são, eu não quero comparar. A dele foi muito mais quilômetros, foi também um feito extraordinário, assim. E que surjam outros, né? Isso. Pessoas que façam as mesmas coisas. Eu acho vocês e outros que fizeram, que vocês deram exemplo aí, eu acho todos extraordinários. Porque não é fácil, não. E eu acho que o pior, Sérgio, eu não sei se Leca concorda comigo, um dos maiores desafios que eu tive na época foi romper a mentalidade das pessoas. Porque as pessoas estavam acostumadas à prova de natação, Mar Grande Salvador, etapa do Baiano. Tinha um desafio que o pessoal fazia dos 2 faróis, que algumas pessoas fizeram, que era nadar do farol de Itapuã até o farol da Barra. Teve esse desafio que algumas pessoas fizeram, algumas mulheres fizeram, a própria Desirê Dalia fez também esse desafio e outras pessoas fizeram. Mas eram vistos pelos olhos das pessoas como, tipo assim, uma coisa de maluco, uma coisa de não ter o que fazer. Você pode morrer. Você pode morrer fazendo isso. Eram muito poucas as pessoas que acreditavam que o ordinário podia se transformar no extraordinário. O que é o ordinário? É aquela pessoa que não é campeão mundial de natação, mas que gosta de águas abertas e que podia fazer uma coisa extraordinária. Ou seja, o ordinário virando extraordinário. Então isso foi, eu acho que a grande dificuldade para fazer um projeto desse feito, que as pessoas acreditassem. Ainda tem isso. Para você alcançar essa meta, tem toda uma retaguarda que para você botar para andar, para funcionar, até conseguir o objetivo... É uma equipe multidisciplinar, né, Leca? Se a gente não tiver... Leca falou uma coisa na última vez que a gente se encontrou, que é a coisa mais real que existe. A natação, ele é um importe... não sei se foi com essas palavras, mas foi o que eu absorvi. A natação, principalmente, individual, na piscina também, mas nas águas abertas, ela ainda é mais potencializada. É o esporte individual mais coletivo que existe. Você não consegue fazer nada sozinho. Olha, você não... a ultramaratona é impossível fazer o que a gente faz sozinho. A gente só é um nadador que chega nadando de um ponto a outro, mas por trás da gente tem um time multidisciplinar muito forte e muito dedicado, e cada um tem sua função específica que não pode errar também, entende? Fisioterapeuta, nutricionista. Primeiro começa o treinador, né? Que é o mais maluco que a gente, né? Porque acredita. O treinador, o clube, muitas vezes, o fisioterapeuta, nutricionista. Tem médico, porque a gente tem que fazer check-ups minuciosos, entendeu? É uma equipe, tem preparador mental, que a Leca teve também um preparador mental. É uma equipe e muitas outras pessoas, família. Eu acho que a família é um dos mais importantes, porque se a família não estiver te apoiando, a preparação vira um inferno. Porque a preparação não é fácil. Eu como Leca, trabalhava 8 horas por dia e tinha que treinar outras 8 horas praticamente. Então eu treinava 4 horas de manhã cedo, acordava 4h30 da manhã, ia treinar, treinava até as 8, ia trabalhar, voltava, chegava às 6, ia treinar até 11, às vezes 11h30 da noite. Porque não é fácil, você tem que se preparar. Eu, por exemplo, usei muito o apoio do Ricardo, o próprio Ricardo, ele mora em Madrid, não mora aqui, vem só uma vez por ano, por isso que a gente se vê muito pouco. Ele vem para dar uma pro Pó de Esporte, ó. Mas eu falava muito com ele por vídeo, câmera, né? Ele me ajudou demais. Para mim foi uma jornada de preparação de 2 anos. E eu usei também muito o apoio do Bruno Vasconcelos, que foi o treinador dele.
e que me ajudou muito em reuniões, tanto de videoconferência como também ao vivo, porque o Bruno encontrava com ele direto nas competições do Baiano e outros lugares. E sempre solícito, né? Inclusive fui na CAEV várias vezes, muito solícito, muito solícito. Então me davam nos mínimos detalhes, resgatava as informações para me passar. Porque o Ricardo nadou em 2015, eu em 2024, quase 10 anos depois, né? Então, e eles me ajudaram muito, né? A própria Débora, também, a esposa de Ricardo, né? Faz parte do time meu. Fez dele, ela fez é colada. me ajudou com meus pais, né? Eu pensei que ela via. Ela sempre tá comigo em tudo. Só que como a gente vem aqui no Brasil, a gente vem passar pouco tempo, ela tá com a mãezinha dela, né? Então ela disse, amor, hoje eu não vou não. Vou ficar mais com minha mãe, passar um tempo mais. Olha, deixa eu dizer, há muito tempo que eu tinha... Quando eu fiz Ricardo lá atrás, nós batemos na tecla do MMA que Ricardo fez a transação do Vale Tudo para o MMA. O evento era o Gladiador 5. O Gladiador 5, Desafio Rio-Bahia. E Ricardo foi um dos outros lutadores. Ah, Salomão! Saloma! Você estava lá também, hein, meu irmão? Você estava lá. Tava. Então, outros fizeram. E nós focamos nisso. Falamos da travessia. E quando eu fiz Leca, aí eu disse para a Leca, eu digo, olha, Leca, você dá seu recado, mas nós vamos juntar, que eu quero ver de vocês. O ano passado a gente gravou, eu e ele, pouquinho rapidinho, mas o objetivo dele era gravar. Era fazer essa para que os internautas, cara, sentissem o que é... Desde o início da fundação, de como fazer a equipe, tudo, é uma loucura. Não foi fácil. E assim, no meu caso, Sérgio, que você perguntou, né, como é que foi essa preparação, isso tudo. No meu caso foi tudo muito intuitivo, né? Porque nunca ninguém tinha feito. Então, como se preparar para nadar 62 quilômetros em mar aberto? Raia, que ninguém nunca a única coisa que a gente vê é barco afundou, não sei quem, da Capitania dos Portos teve que resgatar. O mar daqui para Morro de São Paulo, ele é a entrada da Baía de Todos os Santos. Isso. Então a maré enche e esvazia. E é uma maré muito forte que entra aí. Quem faz a Mar Grande de Salvador sabe a força da maré quando ela entra e quando ela vaza. Então, como nadar em peito de contra a maré e com a maré nas costas? Ou seja, você nada praticamente... A maré muda de 6 em 6 horas, né? Mas você vai... E tem um momento que ela tá morta. Mas você praticamente nada a favor e contra, a favor e contra. Então, você nada assim. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, tem que aproveitar a ida e segurar quando ela tá trazendo a gente de volta para Salvador. Então, tudo isso... Nunca ninguém tinha feito, não tinha como explicar como seria, né? Então eu acho que a preparação, a minha com o Bruno, foi muito em torno disso, né? Então o que é que eu falei? Vamos fazer primeiro duplicar Mar Grande. Então a gente fez Mar Grande ida e volta, a gente duplicou, conseguimos fazer em um tempo até abaixo do que a gente esperava, tranquilo, sem olhar relógio, sem nada, a gente foi e voltou. Depois eu fiz primeiro eu fiz 301 de 100, ou 201 de 100, fazer 201 tiros de 100 metros na piscina de 25 metros. Aí a gente fez, que não tava, eu cheguei no dia de manhã, já estava preparado, falei, Bruno, eu vou fazer 200. Aí ele, mais 200 de novo, foi 201, porque a Ana Marcela fez 200. Eu quero fazer 201, mas de brincadeira, claro, toda homenagem à Ana Marcela. Né? Eu fiz 201 de 100, depois eu fiz a 24 horas na piscina, fiz 12 horas nadando também. Depois eu fiz 30 quilômetros nadando no Rio São Francisco, de Penedo a Piaçabuçu. Depois eu fiz os 3 faróis. E por último, foi a travessia para Morro de São Paulo. Ou seja, esses desafios intermediários acabam fortalecendo também a nossa mente, o nosso espírito. Né? Muito tempo dentro da água salgada, a gente começa a ver o que é que funciona, o que é que não funciona, se queima com água viva, o que é que funciona melhor, né? Ou seja, cada um tem uma dica diferente, né? Então, boto vaselina, boto hipoglós, o que é que eu boto, né? Ou seja, tudo isso vai preparando a gente para isso. Né? Agora, veja que interessante, né? Nós estávamos falando aqui, mas não deixamos de falar de Edivaldo Valério, Ana Marcela, Alan do Carmo, tantos outros, né? Tantos outros. Tantos e tantos outros. A Bahia Edivaldo Valério. Edivaldo Valério.
Rogério, Grandes Ed técnicos Bala, comentamos Ed aqui, né? Bala. Antes Temos de nadadores master também, Desirê Desirê Dali, Dali, Sinara Pazos, a mãe de Arthur Viviane Pazos. Motti, tem Viviane Moti, né? Que eu Motti, descobri que é Moti, não é Motti. Moti. Então, aproveitar Tem para fazer uma tanta. homenagem Matheus também Lodelo, a grandes nadadores. grande. Ana Peixe. Ana Peixe. Ana Peixe. Ana Peixe. Peixinho. Peixinho, professora Peixinho. Professora Peixinho. Como é o nome dele? A memória, eu já tomei muito murro na cabeça, né, Chad? A memória falha, mas ele era campeão, antes de Alan do Carmo, ele era campeão, ele é de Juazeiro. Lorival Quirino. Lorival Quirino, a gente Eu não esqueço, pode deixar de foi falar. ele que me desceu, ele que me desceu do São Francisco. Não pode. Lorival Quirino foi um dos precursores das águas abertas aqui também, né? Uma pessoa que. E tantos outros que a gente certamente está esquecendo aqui. A Bahia é celeiro de maratonista de águas abertas, né? Então, É celeiro de com essa Bahia que a gente tem aí, né? De tudo. E os esportes aqui é uma coisa alucinante. Olha, eu consegui meu objetivo. Eu consegui, certo? Estou levando para vocês. Agora vocês ficam aí, porque o que eu queria eu arranquei. Olha, eu quero falar um pouquinho mais da jornada de preparação, né? Porque, assim, a gente tem um sonho que é grandioso, né? Como qualquer esporte de endurance, né? A ultramaratona de águas abertas é um esporte de endurance. Então, a gente tem sonhos grandiosos, sonhos desafiadores. Nada nessa vida é impossível. O inacreditável só acontece quando você tenta, tem que tentar. Só que, assim, sonhar, planejar, agir, né, que é o treinar, né, e executar. Então tem um caminho longo E pela frente, eu né? boto só um aí mais. Está disposto a pagar o preço. Porque é duro. É duro. Como todo esporte de endurance, a ultramaratona de águas abertas é um esporte de endurance, ele é brutalmente desconfortável. Brutalmente desconfortável. Em todos os sentidos. Para treinar, para você vai ficar fácil. Eu fiquei 2 anos, eu sou original, né, de São Paulo, mas eu moro aqui há 25 anos. Eu fiquei 2 anos sem ver minha família. Eu não fui a São Paulo, eu não me distraía para nada. Eu saía de casa somente para trabalhar, que eu tenho que trabalhar, eu tenho 2 filhos, né, então que dependem de mim, eu sou nadadora amadora, né, sou nadadora de alto rendimento, mas eu sou amadora, né, amador. As pessoas saberem que o seu nado não é profissional. Não é profissional. Eu trabalho o dia todo, cuido de filho, né? E conquista esses feitos com a própria força de vontade, que é o que você falou, pagar o preço. Então eu saía de casa só para treinar e para cuidar dos meninos, para trabalhar, cuidar dos meninos e para treinar. E quando eu estava em casa, eu estava descansando ou treinando a mente, ou enfim, completamente focada na realização do meu sonho, né, em executar o meu sonho, em transformar. Eu transformei ele em objetivo, eu dividi ele em pequenas metas, que eu acho que isso foi também uma coisa que eu conversei muito com o meu técnico, que ele foi me ensinando, é ser gradativo para ser definitivo, né? Você vai evoluindo nas distâncias, então nado muito bem de 10 a 15 quilômetros, então vamos fortalecer isso para daqui a pouco pular para 25, 30, para daqui a pouco pular para 40, 45, para daqui 2 anos você nadar os 60. Para não lesionar não só o corpo, mas não lesionar também a mente. Né? E assim, eu ouvi muito durante esses 2 anos, né? O que você quer fazer é impossível, ainda mais no meu caso, para uma mulher, ainda mais na sua idade. Eu nadei Morro de São Paulo com 49 anos, né? Eu comecei a me preparar com 47. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu perguntei para a pessoa, mas quantas vezes você já tentou? E a pessoa virou para mim e falou assim, nenhuma. Eu falei, como é que você pode dizer então que é impossível, né? Se você nunca tentou, né? Pelo menos eu posso tentar. E ele falou para mim, pode, mas a chance de você morrer é grande. É grande. E só abrindo um parêntese no que o Leca tá falando, depois que eu fiz a travessia para Morro, foi que eu descobri que algumas pessoas já tinham pensado em fazer essa travessia, mas desistiram porque não quiseram pagar o preço. Não é porque não poderiam fazer. Eu não sou um super-homem, Leca não é uma super-mulher, mas enfim. Mas eu não sou um super-homem, nem nós somos super-humanos. Né? A questão é que a gente estava disposto a pagar o preço. O não desistir. O não desistir. E assim, como eu falei, um esporte de endurance, ele é brutalmente desconfortável. Então você precisa minimizar o desconforto antes de começar a executar
o seu desafio, o seu grande sonho, enfim. Então, essa preparação, ela é muito importante para você ir minimizando esses desconfortos. Então, você tem que treinar muito. Por que tem que treinar muito? Primeiro, porque você vai nadar uma distância que tem que treinar muito mesmo. E segundo, porque é treinando muito que você erra muito. E na hora que você erra muito, você vai ajustando. Então, por exemplo, eu não sabia nadar à noite. E eu ia nadar à noite, porque 60 quilômetros, meu pace médio é 3 quilômetros por hora. Óbvio que eu ia nadar 24 horas, pelo menos, e que eu precisava treinar à noite. Então, eu fui treinar à noite para o quê? Minimizar o meu desconforto de nadar à noite. E quando eu comecei a nadar à noite, eu parecia uma árvore de Natal a primeira vez que fui nadar à noite. Eu coloquei aquela boia sinalizadora laranja nas costas, botei uma lanterna de pescador desse tamanho piscando, botei as luzinhas na cabeça, botei meu garmin aqui no verde fluorescente. O que aconteceu a primeira vez que fui nadar à noite? Nadei 12 horas à noite, fui extremamente machucada pelos peixes. Chama atenção. Porque os peixes, eles vêm na luz, o objetivo deles é acompanhar a luz. Então, tanto que tem muita pesca que se faz com a lanterna, o peixe vem e aí pesca, né? E aí, com isso, eu fui muito machucada, porque eu era muito em movimento enquanto eu estava nadando, os peixes me pulavam em mim, um ou outro me acertava. Mas na hora que eu parava para suplementar, que era de meia hora, era a certeza que eu ia tomar uma porrada de um peixe-agulha, de um peixe, de uma sardinha. Por quê? Porque aí eu estava ali, toda iluminada e parada, recebendo a hidratação. Então aí você vai aprendendo, aí você conversa com outras pessoas que já fazem isso, Dr. Humberto, Alessandra Cima, que é uma grande nadadora brasileira que concluiu 7 oceanos já, Harry Finger, que é um grande nadador, ele é secretário de turismo de Ilhabela, já fez Canal da Mancha, um grande nadador. Percival Milani. São todos eles, Percival Milani, que é o cara que idealizou, né, todas as travessias da 14 bis que é a 14 bis, é a grande travessia, né, que é de Bertioga para Santos, ou até o inverso. Você fez a 14 bis? Fiz também. Mas hoje já tem outras travessias associadas ao nome 14 bis, Percival Milani. Todos eles que eu estou falando são grandes nadadores amadores, que também trabalham o dia todo e tal. Aí fui conversando com essas pessoas que falam, não, Leca, à noite a gente só nada com uma luzinha aqui na touca fluorescente que é suficiente para o barco lhe ver na água. Tira até o Garmin, não se nada com luz, porque o peixe vem. E aí a gente vai aprendendo. Para você ter uma ideia, eu treinei tanto à noite que hoje eu prefiro nadar à noite. Virou sua zona de conforto, né? Nadar à noite, eu prefiro nadar à noite. Barato. Eu adoro os peixes comigo, sabe? Se não tem peixe comigo, eu acho estranho, entende? Você vai aprendendo. O meu foi engraçado porque eu na época não tinha assim muita noção desse negócio de botar aqui, isso aí veio mais para frente. Então, o que foi que eu fiz? Vamos lembrar que o Serravalle nadou 2015. Naquela ocasião, não tinha nem essas pompa boias, toda que tem de suplementação hoje em dia, não, boia de sinalização. Meu nutricionista... Nem a internet funcionava. Meu nutricionista foi Moisés Feitosa, né? Eu nunca gostei assim de gel de carboidrato, essas coisas me enjoam. Então, minha nutrição foi toda normal, assim, era bolinho de batata doce com frango desfiado, era uva passa, pizza, era coisas assim, não tinha. O máximo de suplementação que eu tomei foi maltodextrina. O resto eu não tomei nada assim. Que era a única coisa que tinha. Frango, eu vi você dizendo frango com catupiry. Não, aí eu ia passar mal, aí não dá. Mas o que eu ia dizer, no meu caso, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma prancha de bodyboard, né? Eu chamava de Little Hope, né? Pequena Esperança. E aí eu comprei um sinalizador de boia aquática, enfiei com um tubo de PVC nela. Então ela ficava com um tubo de PVC assim para cima, com o sinalizador, uma bandeirinha de mergulho, de quem mergulha, porque é uma sinalização náutica das lanchas não passarem por perto. Eu amarrava ela na cintura e eu treinava puxando essa prancha. E aí em cima da prancha eu botava um saco e dentro desse saco eu ia recolhendo todo o lixo que eu encontrava. Que o principal objetivo do projeto para Morro de São Paulo foi a preservação dos oceanos da Baía de Todos os Santos. Então eu filmava, e isso está no nosso documentário, chama Tempo de Travessia. É só botar no YouTube, Tempo de Travessia Ricardo Serravalle. Aparece lá todos os desafios intermediários, o porquê do desafio, quem apoiou,
todas as pessoas, depoimentos de quem estava, quem foi nas embarcações com a gente. E esse era o processo, né? Então essa pranchinha, depois Fez parte da eu equipe. doei essa prancha, sabe para quem? Para nossa Mônica Veloso. Sim. A grande paratleta, Veloso, grande que me ajudou nadadora muito também na travessia, Ela tá né? nas páginas da Guilhotina. Da- Na página Guilhotina, Magazine, ela tá lá. Aí. Ela tá lá, Mônica. E a gente tentou, né? Uma coisa que pouca gente sabe. Eu não sei como é que tá o processo de Leca, mas a gente tentou homologar no Guinness. Né, no Guinness Book, essa travessia para Morro de São Paulo, que eles têm de tudo lá, né? Desde quantos pregadores botam na cara, Tudo, tem tudo. E na época, o que eu tenho filmada toda a travessia, porque a gente levou uma equipe de documentarista para fazer a travessia, e eu mandei todo o material, mandei tudo e tal, mas eles disseram que não poderiam homologar, porque prova de águas abertas, eles só homologam as que fazem parte de algum circuito. Ou seja, as provas que são novas, extraordinárias, eles não fazem. E como eu fui o primeiro, não tinha como homologar. Eu falei assim, então o segundo homologa e o primeiro não. Então como é que você homologa o Canal da Mancha e o primeiro, né, que foi o Capitão Webb, que fez a primeira, ele não tá no Guinness como o primeiro homem que fez. O segundo tá. Tem alguma coisa errada. Mas enfim, a gente discutiu muito, acabou não entrando. E a Leca também tentou. Eu também, eu não fui muito além. Agora, eu não tenho muito tempo para me dedicar a essas coisas, né? Você me chama por uma curiosidade aí. E por que ainda não fizeram da travessia Salvador, Morro de São Paulo? Como é que você usou o termo aí? Homologado. Homologar Quem está homologando é a Boaça, que é essa associação. Através da Boaça, consegui colocar um juiz da federação no barco, mas foi através deles. Através deles. Bom, na minha época é difícil. Ela tem, eu não. Eu lembro, a Ricardinho deu uma treta, me lembro. A treta foi boa, foi uma treta boa na época. Na época, a federação, eu mandei cartas para a federação, vários ofícios pedindo um árbitro e nunca me responderam, né? Ou seja, eles também devem ter as razões dele, que eu não entendo até hoje, mas devem ter as razões dele. Nunca tive, não tinha a Boaça na época, então eu acabei fazendo sem árbitro, sem nada, tá tudo filmado, né? Mas a gente fez, o importante é que a gente atravessou. Eu não tô correndo atrás de título e diploma, porque eu acho que isso é um pedaço de papel. O que eu quis levar foi uma pessoa com prótese no coração, cheio de parafuso, depois de 3 AVCs, conseguiu fazer. Uma pessoa que não é um atleta extraordinário, que não é uma pessoa que eu venho da natação minha vida inteira, eu consegui fazer porque eu treinei, eu me dediquei, eu me preparei, a gente fez um planejamento, né, um project manager, ou seja, todo um projeto de verificação de riscos, o que é que pode dar errado, o que é que não pode dar errado, se der errado, qual é o plano B, qual é o plano C. Perfeito. O que eu fiz e que a Leca também fez. A gente aplicou os conhecimentos nossos de gestão que a gente tem por trabalhar nas empresas que a gente trabalha. 2 gestores na aí prática, no nosso nado, entendeu? Eu trabalho em indústria petroquímica, eu apliquei uma ferramenta de análise de risco que a gente usa na indústria petroquímica para analisar o risco do nosso processo, para analisar o risco de cada etapa do meu nado, entende? E Serra Vale fez isso também. Então tem solução para tudo, para tudo não, para Deus é que dá nosso caminho, né? Mas a gente tenta, como falou Leca, diminuir os riscos. Então eu tinha assim, ó, tá, se eu passar mal, o que é que eu tenho? Eu tenho que ter um Vonal. Então eu tenho que ter um Dramin, um Vonal, eu tenho que ter no barco. Queimadura de caravela, o que é que eu tenho que ter? Vinagre. Um antialérgico. Eu sou super alérgica. Ela então teve uma crise alérgica, quase morre. Um médico mesmo, porque eu tive uma crise braba. Se eu tiver um ataque de tubarão, o que é que faz? Então eu tenho que ter uma lancha UTI com o médico, eu tenho que levar adrenalina, isso, né? Eu tenho que ter um médico, eu tenho que ter uma lancha rápida para me botar em cima e trazer rápido para o hospital. Então tudo isso você tem que planejar, porque tem que tentar diminuir os riscos. E eu cruzei de Salvador para Morro de São Paulo orando a Deus, que abrisse meus caminhos, que fosse tudo um sucesso, que fizesse feita a vontade dele, né? Mas que ele sabia do esforço que eu tinha feito para chegar até ali. E uma das coisas mais importantes para mim, né, da travessia foi o final da travessia, porque eu quase não chego. Eu estava a 5 quilômetros de Morro de São Paulo, eu já conseguia enxergar Morro de São Paulo de noite, eu já estava de dia a 5 quilômetros de Morro de São Paulo, vendo na minha frente, e a maré mudou, começou a me tirar de morro. Eu tinha estourado já 3 ligamentos do ombro,
eu não conseguia girar o braço esquerdo. E Tava com muita dor, chorando dentro do óculos. Eu tinha que abrir o óculos e fechar, porque encharcava de água. E aí meu técnico, Bruno Vasconcelos, teve mais uma vez uma grande participação, que ele parou e ele aí me deu aquele incentivo, né? Ele me deu aquele incentivo. Me deu aquele incentivo. E nesse momento foi um grande aprendizado para minha vida, porque eu parei para pensar assim, qual vai ser o meu discurso? O discurso do vencedor ou do perdedor? Aí eu, nadando ainda, tentando nadar como eu tava, a 5 quilômetros, me jogando para fora, e 5 quilômetros, eu comecei a imaginar assim, ó, qual vai ser o meu discurso de perdedor? Quando eu chegar lá na areia, em cima do barco, eu vou dizer o quê? Ah, gente, porra, não deu, é uma travessia muito difícil, ninguém nunca tinha feito, realmente eu estourei o ligamento do ombro, aí depois eu vou ter que comprovar, botando o laudo médico, que os ligamentos romperam, né? Tal. Aí eu comecei a pensar nisso. Aí eu comecei a pensar nas pessoas que duvidaram, dando risada, dizendo aí, ó, tá vendo? Eu não disse que ia morrer, ela não morreu, mas não chegou. Tá vendo que ele não conseguiu? E aí nesse momento eu disse assim, qual seria o discurso do vencedor? Seria que eu vou vencer tudo isso e vou chegar lá. E vou chegar lá do jeito que for, mas vou chegar. Aí nesse momento eu falei assim, poxa, eu ainda tenho a opção dos dois discursos, porque eu ainda tô aqui. E aí eu optei pelo discurso do vencedor. E aí vem... Ainda bem, senão não estaria aqui. Pois é, Sérgio. Aí vem aquela força, né? Senão nós não estaríamos aqui E agora. aí vem aquela força divina mesmo, que a gente não sabe explicar, né? não sabe de onde vem. Quer dizer, sabe, a gente sabe, né? É. Mas que vem aquela força... É uma força Sérgio, que é extra, gente. É além da gente. Parou de doer meu ombro. Só te digo isso, meu ombro parou de doer, eu orei, meu ombro parou de doer. Eu engrenei ali a terceira, a quarta, a quinta, cheguei em morro, voando, tem uma câmera lateral assim que me mostra nadando, eu voando, chego. Quando eu chego, eu desabo. De choro, de emoção. Saí da areia, quando eu sentei na cadeira, o ombro, voltou a doer. Então, tipo assim, não deixem que as pessoas te desanimem, não acredite no que as pessoas falam, acredite em Deus, acredite em você, corra atrás dos seus sonhos, planeje e pague o preço. E tenha o espiritual forte, porque na hora que fica, vamos dizer, muito difícil, que a situação... Isso aí eu falo pra vida, sabe? Porque quando eu decidi me tornar ultramaratonista de Águas Abertas, que foi lá em 2019, final de 2019, como eu contei aqui, né, 2020, é claro que eu evolui muito como atleta de lá pra cá. Evolui demais como atleta. Inclusive, hoje a gente é referência no nosso meio, maravilhoso isso. Mas eu evolui muito mais como ser humano, sabe? Muito mais, porque você desenvolve o seu físico, você desenvolve o seu mental, você expande, né, sua mente. Autoconhecimento, né? Você olha para o seu interior, você olha para as suas vulnerabilidades, você olha para aquilo que você tem medo. Porque você tem que olhar, porque você tem que melhorar nisso, senão você não consegue ir além. Então é obrigatório, é mandatório você olhar para aquilo que você tem dificuldade, para aquilo que você tem medo, para aquilo que você não é bom naquilo, sabe? E você tem que entender isso, olhar com toda a humildade e dizer, porra, eu tenho medo de nadar à noite. Tenho medo, sim. Então vamos encarar esse medo. E aí com isso, mas você tem que ter um espiritual muito forte também, porque no meu caso, no meio da travessia, eu já tinha 10 horas de natação, eu já tinha 30 quilômetros nadado. Inclusive eu estava num pace maravilhoso, eu estava num pace bem maior que os 3 quilômetros por hora. A previsão ali era chegar entre 18 e 19 horas nadando. E nesse momento, com 10 horas de nado, anoiteceu, 19 horas, tinha acabado de fazer uma hidratação, e o pessoal com o caiaque ia descer, porque anoiteceu, o caiaque, a norma permite, o caiaque pode ir 10 metros à sua frente, para verificar, por exemplo, no mar aberto a gente tem muito pedaço de tronco, de coco, lixo mesmo, que pode machucar a gente nadando. Isso poderia botar meu nado em risco, né? E os caiaques desceram, eram 2, né? E aí o mar estava muito revolto, tinha muito vento, né? Mas o vento estava de nordeste, então o vento estava na direção me favorecendo, mas para quem estava no barco, estava muito difícil, que tinha ondas oceânicas sofre mais quem está no barco do que quem está ali nadando, né? Pessoal passando mal pra caramba, o médico que foi socorrista para
cuidar de mim. Ele cuidou de todo mundo no barco, todo mundo passando mal. Quando os caiaqueiros desceram, um deles virou 3 vezes, o outro virou 1. Aí eu falei, não, gente, eu não quero caiaque na água, Você vê a porque eu dificuldade, estou preocupada com eles na água. Isso está influenciando meu nado, eu estou ótima aqui. Pode me deixar aqui. A gente tá no nosso E ambiente, foi né? aí, isso, eu tava felizona, tinha acabado de ter um pôr do sol maravilhoso, golfinho nadando comigo. Nem me fala. Inclusive eu tava assim, pessoal, tá tudo bem aí, porque eu tô felizona aqui, o pessoal querendo me matar, vomitando. Minha amiga que me hidrata falou assim, você fique com o seu show da Xuxa aí, porque eu tô passando mal aqui, né? E aí na hora que escureceu, então, que eu disse, não quero caiaque na água, eu tô bem aqui. Foi então que veio o cardume de caravelas, né? Eu nadei, nem sei dizer, uns 5 minutos mesmo, no meio de um cardume de caravelas portuguesa. Eu fui toda queimada de caravela, da testa ao dedo do pé. E eu tava acompanhando ela lá da Espanha, vendo o cara da live. Quando eu nadei em 2024, já tinha rede social, na época que ele nadou não tinha, né? E aí a gente tinha o cara da live, o grande Marcelão, o cara da live, o dentista, que é um nadador também, que faz as lives por amar o nosso esporte. O cara da live aceitou o meu convite de ir no barco, ele estava na lancha filmando, porque meus pais estavam com medo. E eu falei, Marcelão, de última hora, eu falei, pô, você iria no barco fazendo a live para os meus pais ficarem tranquilos? Ele sabe, ele teve que conversar com meus pais um dia antes, que minha mãe estava apavorada, não queria me deixar nadar. Eu liguei 18 horas do Brasil aqui, 11 horas da noite lá. Ele de pijama com a Débora na cama, falou com meus pais. Então o Marcelão foi na lancha, filmando, fazendo a live para os meus pais não ficarem preocupados. E no final todo mundo conseguiu assistir a live, muita gente na live assistindo, né? Porque já tinha essa coisa de rede social, Wi-Fi no meio do mar aberto, né? E aí eu comecei, então tive uma crise alérgica muito forte, passei 1h30 vomitando. Foi guerreira, O né? juiz, nas 3 hidratações que eu hidrato de 30 em 30 minutos, vomitei tudo. E parava de nadar vomitando. O vômito era de jato. E só dando um outro parêntese aqui, vomitar fazendo esse tipo de prova é entregar a prova. Eu falo porque eu fiz a travessia dos 3 faróis na segunda tentativa. Porque na primeira eu bebi água aqui no esgoto do Jardim de Alá, eu comecei a vomitar muito, você fica completamente debilitado. Você não consegue fazer mais nada. Eu nadei até Maralina e subi no barco. Aí uma semana depois eu completei, eu fiz. Mas vomitar nadando é horrível. Eu não sei como ela conseguiu. É uma é uma heroína mesmo essa mulher. Né? Daí que eu vou trazer o espiritual agora. Porque aí, com 1h30 vomitando, e o veneno ficou em mim, né? Eu fui muito queimada. Eu fiquei deformada, eu fiquei toda inchada. Mas em nenhum momento eu tava com falta de ar. O médico perguntava pra mim o tempo todo. Tá com falta de ar, de glote, porque né? aí ele me tiraria da água, e eu também, que eu tenho 2 filhos, eu não sou assim, somos doidos conscientes. Vocês estão vendo essa conversa que a gente está tendo aqui, que foi tudo minimamente planejado tudo. Minuciosamente planejado. Quando deu 1h30, o juiz pediu para falar comigo, o André, e ele olhou para mim e falou, Leca, eu vou ter que te tirar da água. Eu disse, de jeito nenhum, eu não penso em sair, eu tô ótima, eu vou continuar nadando. Ele falou para mim, olha, queimada, eu deixo você nadar. Desidratada, eu não deixo você nadar, porque eu tô colocando em risco a sua vida aqui. Aí eu falei pra ele, eu vou parar de vomitar. Ele falou, como? Você tá vomitando há 1h30 sem trégua. Aí eu falei, eu vou parar agora. Ele falou, como? Ele falou de novo, como? Eu falei, eu não sei, mas eu vou parar. E aí eu, tentando colocar em prática, 1h30, todas as ferramentas mentais que eu aprendi, né? Peralva te ajudou muito, né, Rafael? Muito. O Rafael Peralva, meu grande treinador mental, pessoa maravilhosa, um grande técnico, é meu treinador mental até hoje. E assim, eu coloquei ali em prática, estava tentando colocar em prática 1h30, e não tem como, porque minha mente estava em barulho, porque eu estava sentindo muita dor, é muita dor. Eu estava com a dor da queimadura toda, que é uma queimadura de 2º, 3º grau, e ainda o veneno foi para minhas extremidades, porque ele ficou no meu organismo. Então eu estava com dor, muita dor nas mãos, nos pés e na cabeça. Imagina, meu objeto de trabalho, né? Daí eu falei, nesse momento eu comecei a falar. Tudo posso naquele que me fortalece, na minha mente. Eu não parei 1 segundo e foram 13 horas e 20 minutos, que eu levei 23 horas, né? Para chegar em Morro, 23 horas e 20 minutos nadando.
10 horas nadando super bem, depois eu fui queimada pelas caravelas e comecei a falar na minha mente, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu parava de falar isso na minha mente, a dor voltava. Quando eu voltava com isso na minha mente, parava de sentir dor. E a força que eu fui sentindo, que é coisa de arrepiar. E tipo, quando eu parava para hidratar, a hidratação da gente é pit stop, é coisa rápida. Eu viro de costas nadando, pego o meu suplemento, que vem através de uma ferramenta. E rapidinho, e aí a gente tem que abrir um parêntese também, porque quando eu fiz a prova, eu não tinha árbitro, a federação não me cedeu árbitro, não tinha boaça, não tinha nada. Eu, para hidratar, eu segurei no barco. Ou seja, eu segurava no barco, o barco parado, não me rebocou hora nenhuma, tem os depoimentos de todo mundo, tem lá tudo escrito, e as imagens, o barquinho parado, eu segurava e bebia. Ela ainda teve a dificuldade, porque ela teve que fazer a prova de acordo com as regras da FINA, da Federação Internacional de Natação. Então vem uma ferramenta que me entrega a suplementação, que é, na verdade, aquelas coisas que limpa a piscina, mas em miniatura. Uma vara de pesca, né? tipo uma vara de pescar, assim, né? Com a garrafinha, aí eu tomo. Então, minhas suplementações é coisa rapidinha. Da partir desse momento, não foi mais rapidinho. Vinha a suplementação, eu tomava um golinho, boiava. Na hora que eu boiava, engolindo aquilo, eu falava, Jesus, me cobre com seu manto de glória e me faz chegar íntegra em Morro de São Paulo. E eu olhava o céu, tava muito vento, tinha muita onda, muito vento, né? Tudo Nordeste, vento, onda Nordeste, tudo me empurrando para Morro, né? E aí o céu tava limpo, porque tinha muito vento. E eu vi as Três Marias. E eu e minha mãe e minhas irmãs, nós somos 3 mulheres, minha mãe e meu pai. Temos um grupo no WhatsApp. Aí temos um outro grupo sem meu pai. Excluímos meu pai. Só as 3 mulheres. Nós 3 e minha mãe, que a minha mãe chamou esse grupo de Três Marias. Não por nada, não temos Marias no nome, mas ela chamou de Três Marias e botou as 3 Marias, 3 estrelinhas assim. Eu olhava as 3 Marias e falava, Jesus, me cobre com seu manto de glória, me faz chegar íntegra em Morro. E eu conseguia engolir aquilo e manter. Aí eu tomava mais um pouquinho, boiava, olhava as 3 Marias e falava, Jesus, me cobre com o seu manto de glória. Então, assim, eu consegui, aí, obviamente, minhas suplementações viraram 5 minutos, né, coisa eterna na natação, mas tive que fazer para conseguir manter a hidratação dentro do meu organismo. E quando eu virava e continuava nadando, era tudo posso naquele que me fortalece. E quando foi chegando em Morro, tinha assim uns 2 quilômetros faltando, eu já nem girava mais o braço, tava muito cansada e, claro, com dores, né? Mas assim, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente conversou muito sobre isso, né? Muito. Que Leca me perguntava, ela disse, antes de fazer a travessia, Ricardo, me diga aí, qual é a pior dificuldade de ser Leca, quando você começar a ver o farol de Morro, não se empolgue. Não se empolgue, porque eu comecei a ver o farol de Morro de noite. E eu cheguei em Morro de São Paulo, eu não lembro agora se era 6 ou 7 horas da manhã. Mas fui chegar de manhã cedo, ou seja, e essa ansiedade vai fazer com que você queime energia desnecessária. Isso. Eu me lembrei muito dele perfeitamente o tempo todo. Com 3 horas da manhã, tinham 50 quilômetros nadados. Foi uma parada para suplementação. O meu técnico fez uma coisa que eu me arrepio até hoje. Pouquíssimas vezes eu falei disso, até em podcast eu não falo muito, mas tem provas, tem filmes, né? Ele pediu a liberação do juiz, porque eu nadando, o barco guia aqui e a lancha fica desse lado. A lancha, eu parada, hidratando, a lancha veio desse lado, eu fiquei no meio, eu tava hidratando, aí ele falou assim, o Rodrigo fala muito alto, né? Pessoal, 50 quilômetros temos, 3 horas da manhã, o que ela tá passando aqui desde as 7 horas da noite, só nós aqui somos testemunhas. Então eu gostaria agora de 1 minuto, todo mundo batendo palma para ela. Eu hidratando todo mundo. Tinham 13 pessoas na água. 13 pessoas na água, eu era a 14ª, nadando. Todo mundo batendo palma durante 1 minuto. Aquilo foi me dando uma força. E este momento, 3 horas da manhã, eu vi o farol. E o Rodrigo falou, estamos vendo o farol ali, Morro tá chegando, tá acabando. Eu olhei pro Rodrigo baixinho, quando eu devolvi a garrafinha, eu falei, o farol dá para ver, mas não vamos nos antecipar, porque tá longe ainda. Foi a coisa que mais o Serravalli me falou, foi isso. Eu fui chegar às 8h20 da manhã, para você ver, 3 horas da manhã eu vi o farol. E em nenhum momento eu aumentei minha expectativa, porque eu tava vendo Morro, porque com 2 quilômetros, Morro tava na minha cara.
E o rio de Contas é uma coisa brutal. Você não consegue vencer o rio, mesmo que a maré esteja a seu favor. Mesmo que ele esteja enchendo e te puxando para morro. É brutal a força do rio. E naquele momento, você vê os vídeos, eu nem girava mais o braço. Rodrigo, de novo, meu técnico, pediu autorização para o juiz, a lancha esticou até a areia, trouxe meus 2 filhos que estavam na areia. Eu me emociono demais, porque meu filho mais novo tem labirintite. Até isso o Rodrigo lembrou. Deixa o João Vitor na lancha, bota o Pedro Henrique no barco, porque barco de pescador vira muito, né? Bate muito. Quando eu comecei a ouvir os 2 me gritando, veio a dor de novo, porque eu me emocionei tanto que o tudo posso naquele que me fortalece saiu da minha cabeça. Aí eu falei, não. Os meninos estão aí, mas eu tenho que chegar em morro, Tudo posso naquele que me fortalece. Voltei com aquele mantra na minha mente. E aí, quando eu dou a primeira abraçada assim, eu olho o Pedro Henrique no barco gritando. E eles são nadador também, né? E eles gritavam, bora, mãe, perna, gira o tronco, perna. Ele gritou 2 quilômetros só, ele ficou rouco. E é impressionante que eu volto a nadar normal, como se eu estivesse saindo do Porto da Barra. Eu não sei nem explicar isso, né? Me emocionei aqui. A filmagem no barco, o Rodrigo fala assim, que aí eu vi as filmagens no barco, Ranieri, meu fisioterapeuta, filmou. Ele falou, ó, pessoal, o filho dela tá aqui no barco, Pedro Henrique, é com você agora, leva a tua mãe até a areia, eu não quero ouvir mais ninguém falar aqui, o único que fala é ele. Ele falou isso, ninguém mais abriu a boca. Ele falou, leva a tua mãe até a areia, e foi assim que eu cheguei. E eu voltei a nadar com uma coisa que eu não sei nem explicar. Aquele compartilhamento que eu fiz, foi você chegando, eu achei que você não ia nem levantar. Você olhou, vira e já era na Porque aí na hora que eu cheguei na areia, aquela emoção, todo mundo lá, e realmente igual o Ricardo, eu voltei a sentir muito a dor das caravelas, porque aí naquela emoção foi muito difícil manter o mantra, tudo posso naquele que fortalece. Eu quero que você relaxa, né? Eu relaxei, eu não conseguia chegou, ficar você de faz... pé. Olha, eu falei pro André, chegando ali na areia, porque eu tinha que, a regra da FINA diz que você tem que sair completamente da água, sem ninguém, e ninguém pode te tocar. E ninguém pode me tocar. Por isso que na live o Marcelão, ele fica gritando, ninguém pega, ninguém pega. É isso mesmo. Porque eu precisava sair sozinha na areia e levantar e fazer assim pra ele, ele daria o fim, né? Chegando ali, eu parei e falei pra ele, André, eu não vou conseguir ficar de pé, porque os meus pés estão doendo um absurdo. Porque o veneno da caravela estava ali. Aí ele falou para mim, Leca, você chega engatinhando, chega de joelho. Como você chegar na areia é o que importa para mim. Eu tentei chegar de joelho, mas não conseguia chegar engatinhando mesmo. Porque também e tem umas pedrinhas ali, né? É duro você ficar na vertical depois de tanto tempo na horizontal fazendo esforço brutal, né? Então também tive essa dificuldade também. Bom, pessoal... A gente podia ficar aqui falando o dia inteiro, né? O dia todo. Eu batalhei muito para isso aqui. Mais de ano batalhando. Foi, eu nadei tem 2 anos e meio já. Mais de ano batalhando para esse ponto. E para sair desse jeito. Não combinado. Mas deixar eles à vontade para... Foi um bate-papo, né? Dizer a vocês como é que foi esse feito de cada um. Eu estou satisfeito. Quem nos proporcionou isso foi Tonho. Microfone, Tonho. Tripé, Tonho. Tonho, funcionou tudo, irmão. Por enquanto, até agora. Vamos ver depois do vídeo aí, certo? E eu queria mandar aqui 2 pessoas. Professor Fábio Augusto Seixas Freire, Fabão, e professor Rafael Espino, do Gil nosso do Gil. Grande técnico de natação. Foi meu técnico. E Fabão. É isso aí. Vocês estavam aqui conosco também. Valeu? E como é o nome do galego lá que também é do CEP? Treinador ou atleta? Treinador. Ai, meu Deus. Tem o professor Altagil. Tem o Altagil, mas tem outros. Gil? O Altagil, que a gente... Gil. Não, eu treinei demais com a turma do professor Altagil no mar na época da pandemia, para os 3 faróis. Professor maravilhoso. Show de bola. E nada, Sérgio, só para terminar, agradecer realmente a você por esse espaço.
por esse espaço maravilhoso que você dá para o esporte amador, né? Abrindo e dando voz para tantas pessoas de todas as modalidades esportivas. A gente já falou de jiu-jitsu, de MMA, de kickbox, Você é um Muay amante, Thai, você é um amante natação, dos esportes, tanta coisa. né? Você é Agradecer. amante. Fiz a vida toda, desde os 10 anos de idade. De surf, ciclismo, karatê, jiu-jitsu, wrestling, Pronto. E para finalizar a minha fala, só dizer assim, ó, você que é empresário, governo do estado, prefeitura municipal de Salvador, o que seja, apoiem essas pessoas, né? Hoje eu tô morando na Espanha, tô morando em Madrid, não tô nadando mais porque lá não tem mar, então ficou um pouco complicado. Fiz ainda algumas coisas de piscina lá, mas não tô. Voltei pro jiu-jitsu, a treinar jiu-jitsu. Se eu tivesse aqui, com certeza a gente ainda tá fazendo aí desafio juntos, né? Com certeza, Mas- absoluta. Mas essa mulher aqui, ela não é de se conceber que essa mulher hoje, ó, o pessoal do polo aí, não, sou eu que tô falando, não é ela não, viu? Ela não falou nada. Mas ela tinha que estar vivendo disso. Ela tinha que estar vivendo de patrocínio. Ela quer fazer o Oceano. desafio dos 7 oceanos. Ela quer fazer Canal da Mancha. Ela A quer minha- levar o a nome minha- do Brasil, a da minha Bahia, visão- para todos os lugares e não tem patrocínio, não tem ninguém que ajude essa A mulher. minha visão É inconcebível. A minha visão, a minha é minha, viu? Não é nada da menina, não, minha, hein? Olha lá. A minha visão era que ela tá lá dentro. Meu Quem Deus, olha de fora Empresa, pensa, né, poder- quem olha de fora pensa que ela vive disso, É. né? Ou seja, que ela vive de nadar, de fazer desafio. Não, trabalha o dia inteiro, tem 2 filhos, tal, não ganha nada, tudo sai do bolso dela ou de um ou outro pessoas apoia. que apoia. E Vaquinha o digital. apoiador é muito importante, mas o apoiador ele diminui o custo, ele não cobre o custo. Isso, que a perfeito, pessoa tem, Você falou Né? perfeito. Então é muito importante os apoiadores. Eu tive muito apoiador, mas patrocínio, essa mulher precisa de patrocínio. Ela é a representante do Brasil, né? Ela já soube que ela adotou a Bahia e foi adotada pela Bahia. Ela está recebendo uma moção agora de cidadã de Lauro de Freitas. A prefeitura de Salvador, Lauro de Freitas passou na frente, viu? Cidadã de Lauro de Freitas. Todos os desafios dela, ela chega com a bandeira da Bahia, enrolada na bandeira da Bahia. Porque eu sou baiana, eu tenho um green card, eu tenho 2 filhos baianos, então eu tenho green card. Tem um green card baiano e não tem um patrocínio, Sérgio. É uma coisa inconcebível. Não, Inconcebível. eu não entendo. E a visibilidade que ela traz, Olha, porque não é depois que dizer. eu nadei morro, eu saí de Salvador para competir pelo Brasil todo. E por onde eu fui, eu levei a bandeira da Bahia e divulguei, trouxe todo mundo. Tanto é que Mar Grande Salvador, do ano passado, as inscrições acabaram em 48 horas. A Mar Grande Salvador, que é aberta, do Jornal à Tarde, acabou em 48 horas, porque eu tenho culpa boa nisso, porque eu ajudei a divulgar. Eu vou lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, Alagoas, Maceió, competir, e eu levo o nome da Bahia, eu levo o nome de Salvador, eu divulgo as travessias que a gente tem aqui, principalmente Mar Grande Salvador, Itapari, Camutá, Madre de Deus, Porto da Barra, 3 Faróis, trouxe grande atleta de ultramaratona, Sabrina Mazola, gaúcha de Porto Alegre, fez os 3 Faróis, homologado também, deu visibilidade para o nosso litoral. E o meu objetivo é ir para o mundo. Esse ano já fui para a Argentina competir uma etapa do Mundial para amadores de ultramaratonas, Santa Fé Coronda. Acabei de nadar em fevereiro, 50 quilômetros lá. Fiquei em 2º lugar entre as mulheres, 7º lugar overall, entre 22 competidores. É uma etapa do Mundial. Eu estou levando o nome, né, da Bahia, de Salvador, da Bahia, do mundo, do Brasil para o mundo, né? Então, Bruno Reis, eu quero Bruno Reis muito, ainda. Bruno Reis. Rui Costa ainda é o governador do estado? Não. Quem é agora? É Jerônimo. Jerônimo, Bruno Reis, Netinho, quem seja que tiver aí. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Essa mulher tinha que ser a embaixadora da Bahia, embaixadora de Salvador. Essa mulher atrai turismo, traz a atenção das pessoas para a Bahia de Todos os Santos, para as belezas naturais. Essa mulher tinha que estar aí, tinha que estar tendo um retorno de tudo que ela promove para o Estado. Recentemente teve a publicação de um livro infantil com inspiração no meu personagem como nadadora aí na Travessia Salvador Morro, de uma escritora que é coordenadora de alguns cursos da UFBA,
de pós-graduação voltado para a legislação de meio ambiente, ecologia, né? Ela é advogada, mas o foco dela é esse. Ela tem vários artigos e livros técnicos escritos e publicados. Foi o primeiro livro de ficção dela e é infantil. Foi lançado na Bienal de Salvador pela editora da UFBA, de UFBA. Ela ganhou um edital que permitiu a publicação desse livro 2 anos e meio depois que eu nadei morro. O livro está um sucesso. Foi o livro mais... dela, Leca? Denise Vitale, o nome dela, e o livro chama Leleca, com K. Eu sou Leleca com C. Ela usou Leleca com K para diferenciar a personagem ficção da realidade. Chama Leleca, a menina peixa. E o livro traz esse tema de proteção ao meio ambiente, aos oceanos, animais marinhos, muito forte, mas também traz um tema de trabalho em equipe, companheirismo, porque mostra lá no livro que as minhas amigas no barco me ajudaram a chegar em Morro de São Paulo, que sem elas eu não chegaria, porque eu preciso comer. Mostra a gente protegendo os animais marinhos. Então tem todo... É um livro lindo, ficou lindo para crianças até 10 anos. Não tem fins lucrativos. Todo o dinheiro da venda é revertido em novas impressões, porque a nossa ideia é que transforma esse livro em um livro paradidático para as escolas municipais. Então a gente está em contato aí com a prefeitura para entrar com os livros como leitura obrigatória para as crianças das escolas municipais, crianças de 3 a 10 anos. E estamos também com o objetivo mais grandioso de entrar nas escolas privadas também, como um livro paradidático. Está vendendo na Amazon também, no site da Amazon. E foi o livro mais vendido da editora da UFBA, no stand da EdUFBA, na Bienal aqui de Salvador. Imagina. Então, falta só você apoiar essa mulher aí. E eu não quero botar ela em maus lençóis, mas eu não entendo como a empresa dela não patrocina ela. Não quero botar, eu tô falando aqui porque eu passei por isso na época da Oi. Eu fazia mil coisas e a empresa não me patrocinava. Você continua trabalhando, agora você vai ser a nossa embaixadora dentro do mar. A nossa marca é as relações institucionais. É isso aí. Agora, mas até enfim, aqui, né? Eu que só queria ter histórias incríveis para contar para os meus netos, quando eu comecei a fazer essas Vai ter um ultramaratonas. bocado. Queria ter só... Hoje eu ter um posso bocado. inspirar as pessoas, ser como o Ricardo, né? Porque o Ricardo, assim, para mim, ele sim é um super-herói. 3 AVCs, tem prótese no coração, prótese na perna, pinos, né, na perna. O MMA já para atletas sem saber. O Ricardo, como ele Sem mesmo saber. fala, e eu acho maravilhoso isso, eu acho que realmente define ele, ele é um empreendedor de sonhos, né? E de causas sociais e ambientais, né? Então hoje eu posso também inspirar as pessoas. Não, eu vou discordar de você. Não, nem você nem ele. De sonhos, não. Sonho é o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro. A mensagem que vocês dão é de... Que é possível realizar o sonho, por mais desafiador concretizado. Mas por isso que ele fala, eu falo, empreendedor de sonhos. Ele empreende o sonho, ele sonha, mas ele realiza, ele vai até o fim e realiza. Não entendeu? tinha entendido dessa forma. Eu pensei que você conceituaria ele como mas não dessa forma. Agora sim. Ele é um empreendedor. Eu acho que o primeiro de tudo é você primeiro é normal, você quer fazer pra você. Aí depois você entende que você não é nada, que tudo é dele. Aí você começa a fazer pros outros. E você Começa pode a fazer pra inspirar ele, as pessoas a ser um caminho, né, espiritual, um caminho de Deus para inspirar as pessoas. Isso aí para mim já ganhei a vida, assim. Eu tenho certeza que eu vou conseguir patrocínio para empreender novos sonhos desafiadores, mas para mim aqui eu já zerei minha vida de estar podendo, sabe, transmitir e a quantidade de pessoas que você já inspirou, né? E a quantidade de pessoas que a gente inspira. Se deixar, a gente vai aqui até depois da manhã. Eu espero que não tenha acabado a bateria, que não tenha acabado o espaço do celular, nada. Espero que tenha tido tudo. Tomara. Não sei vocês. Eu, totalmente a gente satisfeito. amou também, né? Totalmente. Eles, eu ia perguntar agora, já se manifestaram. A gente espero amou. que vocês gostem. Não foram os 3 minutos do Instagram, mais ou menos 3 horas. Fica lá, vai subir pro YouTube também. YouTube. Cara. Beleza. Sérgio. Mais uma vez. Não levante. Obrigado, Fiquei. Mais uma vez, Obrigada, cara, amigo. olha. Eu batalhei muito por esse papo.
Muito, mas muito mesmo. A Vocês gente viram sabe. correr. Eu vi. Depois eu vou contar para vocês os Os bastidores. Os bastidores. para vocês estarem vendo isso aqui. E eu nunca crio expectativa, mas eu sei do potencial de cada pessoa. Ele já tinha feito o Leca, já tinha feito você. E quem me lembrou você agora foi Claudinha Sereia, que eu conversei com ela antes e disse, olha, a Leca chegou aqui, quando eu fiz a abertura, que soltei para ela, Tonho chegar fez assim, ó. Chega. Pronto, deu recado. Era uma coisa rápida, porque era só pro Instagram, né? Assim, pro E stories. você foi lá e, porra, não podia perfeito. passar de 1 minuto Aí ou 3 minutos. Ela mesmo depois disse, porra, Sérgio, eu nunca fiz desse jeito. Desse jeito eu nunca tinha feito, não. Então, porra, foi... Eu não crio a expectativa, mas eu sei do potencial de cada um. Mas quando a coisa vai andando... Hoje foi você massa, sabe, né? Foi você top sabe hoje. o que é superar. Você sabe. Superou. Foi sensacional. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Mais um registro para o esporte. Ó, caixão e vela. Não é? Avante e osso. Osso.